Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Boa noite a todos. É com alegria que recebemos a todos nessa nossa casa de amor e caridade, tanto os irmãos encarnados que aqui estão, também os irmãos desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. Pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos proteja, nos guarde e que nos mande bons fluidos de proteção e amparo nos trabalhos desta noite. Também queremos pedir a proteção, o amparo e a boa assistência à nossa irmã Cléria, que fará hoje a exposição doutrinária. Que nós possamos estar conectados com a espiritualidade para que possamos bem receber a mensagem que por ela será trazida. O tema que ela escolheu, possamos ter a clareza e o bom entendimento. E dentro das nossas possibilidades, que possamos fazer o bom uso das palavras. Ou seja, que possamos transformá-las em práticas do nosso dia a dia, se assim tivermos condições para isso. Que possamos receber no dia de hoje, na noite de hoje, neste atendimento, aquilo que aqui viemos buscar, tanto para a nossa melhora moral, para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral, espiritual e também, é claro, para o nosso melhoramento físico da nossa matéria, porque sabemos que todos temos dificuldades, todos passamos por dificuldades no dia a dia. Estamos aqui num plano de provas, de expiações, de aprendizagem, uma grande escola, e que as dificuldades e o sofrimento fazem parte da nossa caminhada, mas que sejamos dentro do nosso merecimento, dentro daquilo que Deus entenda que realmente necessitamos nesse momento, sejamos realmente atendidos nas nossas necessidades. E para que nós possamos bem receber a mensagem que será trazida pela Cléria, e também depois estejamos preparados para o nosso passe magnético e recebamos os fluidos positivos da espiritualidade trabalhadora desta casa, através dos médiuns trabalhadores. Eu trouxe aqui uma pequena mensagem do livro Meditações Diárias, que é uma psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, que ele diz o seguinte: 10 maneiras de amar a nós mesmos. Primeiro, disciplinar os próprios impulsos. Nós poderíamos entender pelo autocontrole das nossas atitudes. Trabalhar cada dia, produzindo o melhor que pudermos. Não estamos aqui a passeio, todos nós sabemos. Então precisamos trabalhar sempre. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Como se diz, dar conselhos é fácil. Executá-los talvez seja difícil. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Aparentemente, para nós, seres encarnados, isso parece muito difícil. Aceitar críticas, mas é preciso, se quisermos realmente melhorar e amar a nós mesmos. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Então, nós todos temos defeitos, nós todos temos faltas. Então, antes de enxergar a falta no irmão, corrija a sua. Evitar as conversações inúteis. Como se diz, tem coisas que não precisam ser ditas. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Às vezes, ao passarmos por dificuldades, nos lamentamos, reclamamos. E muitas vezes isso ali, estamos passando naquele momento, é um processo educativo. Só não estamos percebendo. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem.
outra tarefa bem difícil para nós. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É uma alegria encontrar cada rostinho nas terças-feiras deste horário. Às vezes, um ou outro que não estamos acostumados a ver ainda, mas logo, logo passam a fazer parte do nosso convívio. Todos nós já ouvimos, muitas vezes, sobre a importância do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E já ouvimos também sobre a abrangência do seu conteúdo. E a gente costuma dizer que tudo que a gente precisa saber está, de uma forma ou de outra, no Evangelho. É aquele amigo de todas as horas. E não tem dificuldade que nos assole, que nos tire o chão, que nos preocupe, que a gente abra o Evangelho e não encontre uma resposta, um consolo, um esclarecimento, que são os objetivos da doutrina dos Espíritos. E este mesmo Evangelho traz no capítulo 17, Sede Perfeitos, o último item deste capítulo, encimado pelo título Cuidar do Corpo e do Espírito. A gente também ouve que o Espírito é a essência, e que, portanto, é a parte mais importante. Mas houve também que nós somos um espírito vivendo temporariamente preso a um corpo físico. É a parte mais importante? É. Mas não dispensa a nossa dedicação, o nosso cuidado com o corpo que nos abriga. Ele é a nossa casinha durante este período em que estamos aqui. E em outras encarnações recebemos outros corpos. E nas encarnações futuras vamos receber outro. Este corpo que estamos, no qual estamos hospedados agora, é só por esta temporada. E por menos que gostemos dele, e a gente sempre tem queixa, ou porque é muito alto, ou porque é muito baixo, ou porque é fofo, ou porque é magro, enfim. Mas nós não nos lembramos que quando preparamos esta encarnação, esta vinda para cá, este estágio que estamos vivenciando aqui, escolhemos o que queríamos e precisávamos fazer. E em cima desta programação, nos foi construído este corpo único, exclusivo para nós, adequado às tarefas que trouxemos para esta encarnação. Então não temos que nos queixar. Ele é único, não tem dois iguais, e é o perfeito para as nossas necessidades nesta encarnação. Mas,
quando esse corpo traz limitações, ou desenvolve limitações no decorrer da encarnação, ou quando surgem as doenças, e doenças, antigamente se dizia assim, a doença é coisa de velho. Agora não é mais, né? Porque a gente vê irmãos enfrentando muitas dificuldades em todas as idades. Mas quando surgem as doenças, então a gente começa a pensar, mas esse corpo que só dói, que se cansa com facilidade, que não me permite fazer isso, que não me permite mais aquilo, e dele queixa, né? E a gente vai judiando daquele que a gente deveria cuidar. A respeito desse assunto, eu ouvia, alguns dias atrás, um médico, que, se não me falha a memória, chamava Frederic. E este médico trabalha exclusivamente na oncologia com pacientes de câncer. E ele abre a fala dele com uma pergunta. E ele pergunta assim: por que não curam completamente o corpo físico? É a pergunta que o médico faz. E ele mesmo responde: porque muitas vezes a doença funciona como remédio. Eu sempre costumo dizer aos que passam por mim: a doença do corpo é a cura para o espírito. E agora este médico vem comprovar. E então ele conta um episódio do seu dia a dia na oncologia. O paciente apresenta na região do pescoço um tumor maligno do tamanho da cabeça. Imaginemos a situação. É chocante. Idade do paciente: 6 meses. Os exames comprovando de que o tumor começou a se desenvolver quando ele ainda era um feto. E já nasceu com o tumor. E o Dr. Frederic continua explicando. Tumores são aspiradores das impurezas do espírito. Tumores são aspiradores das impurezas do espírito. E então ele pergunta: como isto foi parar numa criança que nem era nascido ainda, que agora está com 6 meses? E ele continua respondendo: isto vem de outras vidas. Porque o ser humano é um espírito, como eu disse antes, preso a um corpo físico, cujo elo é o perispírito. O perispírito é a caixa preta. É onde tudo fica registrado. E o Dr. Frederic se refere a isto com muita propriedade, quando ele diz: como foi parar lá? De outras vidas. Não tem outra explicação. Não há como negar. A medicina está dando a mão à palmatória e reconhecendo a reencarnação como verdade, como realidade. Porque este bebê é um bebê no corpo.
Mas o espírito que está tentando morar neste corpo tão pequeno, tão dependente, talvez seja um espírito milenar. Porque senão não teríamos outra explicação da justiça de Deus. Porque o que teria feito esta criança de tão grave para ter um resgate desta grandeza? Se não fosse registros no seu perispírito que vieram para ser resgatados, reparados, provados nesta encarnação. E esta dificuldade, esta provação que esta criança traz, e isto é um fato real, não é só para ele. Porque Deus não tem muito tempo, ele precisa aproveitar tudo. E então essas provações são também para o grupo familiar, os que estão no entorno. Porque inimigos em vidas passadas, familiares agora, não tem saída. As reconciliações, os resgates, as reparações e as provações mais difíceis são feitas dentro do grupo familiar, aproveitando da facilidade do afeto, a facilidade do amor. E então, o Dr. Frederic continua nas suas reflexões e diz assim: plantamos o que quisermos, mas colher é obrigação. Esta frase a gente também já ouviu milhares de vezes. No perispírito, diz ele, fica gravado tudo o que fazemos, falamos, pensamos. Somos imortais. Evoluímos com mais ou menos rapidez ou estacionamos. Depende do nosso livre-arbítrio. Palavras de um médico oncologista. Então, precisamos pensar que não há evolução sem modificação. E a gente sempre diz que ninguém sai de uma experiência muito grave, de uma doença grave, de qualquer uma dificuldade que enfrentamos, quando saímos dela, não saímos com a mesma cabeça. Isto quer dizer o quê? Que para evoluir é preciso modificar. Porque se não há modificação em nós, tudo indica que a dificuldade poderá voltar. Porque Jesus dizia: vai e não peques mais, para que o pior não te aconteça. O que ele queria dizer? Modifique-se, reforme-se. Lugar vazio vai ser ocupado de novo por mais do mesmo. Então, precisamos aproveitar essas provações. E toda doença tem um propósito. E quando se atinge o propósito, cessa a doença. Esta é uma explicação para o não se conseguir a cura em alguns episódios, porque ainda não foi atingido o objetivo que esta doença trazia. Afinal, Deus não nos criou para sermos doentes nem limitados, muito pelo contrário. Ele nos criou para a harmonia e para a felicidade. As dificuldades que enfrentamos são consequências das nossas escolhas, das marcas que trazemos
no perispírito de outras vidas e algumas desta mesma. Aí a gente pensa no papel das religiões nesta questão toda. E muitas religiões têm muita dificuldade até de abordar este assunto, porque teriam dificuldade de explicar, não admitindo a reencarnação. Que explicação nos dariam? Qualquer linha religiosa, isso não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação, fica muito difícil. Como um pastor, um padre, qualquer representante de uma linha religiosa que não reconhecem a reencarnação ainda, como explicaria a situação deste bebê com tumor? Não é? Como eles abordariam esta questão e como justificariam? Como iriam garantir a justiça e a perfeição divina? Então, muitas linhas religiosas vão além, e agora vem a Semana Santa, a Páscoa, a Semana da Páscoa, e algumas linhas religiosas, inclusive, pregam o castigo ao corpo. E aí tem o jejum, e tem outros sacrifícios físicos. De que adianta seguirmos a procissão de pés descalços nas pedras, os pés sangrando, subir a escadaria de não sei quantos degraus de joelhos? Isto também não é crítica, é constatação. E chegarmos ao fim disto tudo com o mesmo egoísmo, o mesmo orgulho, a mesma violência, os mesmos pensamentos, sentimentos, emoções. Este castigo ao corpo valeu para quê? A um corpo que daqui a um tempo vai voltar ao pó. E que nem nosso é, porque nos foi emprestado. Nós somos o espírito que é imortal. O resto não nos pertence. E quando se empresta alguma coisa de alguém, a gente sabe que vai precisar devolver, mas a gente cuida mais do que se fosse nosso. Quando a gente pega um livro emprestado de alguém, a gente nem abre muito assim para não marcar muito, né? A gente lê com todo cuidado. E com o nosso corpo nós fazemos o quê? Ele também não é nosso. Ele também é emprestado. Certa ocasião perguntaram a um xamã. Xamãs são os sacerdotes do xamanismo, uma seita que diz se comunicar com os espíritos, e para isso eles ingerem substâncias e chás alucinógenos, que segundo eles facilita esta comunicação. E então perguntaram ao xamã o que é veneno. E ele respondeu: é tudo que ultrapassa a medida do necessário.
poder, preguiça, comida, egoísmo, ambição, vaidade, medo, raiva, entre outros. Qualquer coisa que saia do controle se transforma em veneno. Então, segundo as palavras deste irmão, nós, além de muitas vezes não cuidarmos do nosso corpo físico, nós ainda colocamos nele algumas substâncias venenosas. E tudo isto são escolhas. Escolhas têm consequências. Consequências ficam gravadas no perispírito. Entende o círculo vicioso? E daqui a um pouco a gente volta numa outra encarnação com um corpo que não nos agrada. Que vai ser o adequado também para reparar as escolhas que fizemos agora. E eu listei algumas coisas que nós costumamos fazer. Claro que tem muito mais. Mas eu listei algumas muito baseada em mim mesmo, né? Porque cada um é um. Então, eu até anotei aqui, agressões. Muitas vezes nós agredimos a nós mesmos. Quanto à agressão com os outros, todo mundo sabe, né? Mas às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente agride a gente mesmo. Né? E quem nunca usou essa expressão quando não percebeu alguma coisa muito óbvia e que diz assim, meu Deus, como eu sou burro. E o pobre do burro recebe aquela carga de energia. Eu não uso essa expressão, mas eu uso outra. Quando eu não percebo as coisas, eu digo, mas eu sou uma anta. Mas agora eu já entendi que eu preciso respeitar as antas também. Não é só os burros. As antas também. Eu estou me policiando. Mas a gente não deve dizer estas coisas negativas porque a gente se agride. E aquilo que a gente diz vai ficando gravado. E o nosso perispírito, daqui a um pouco, ele vai entender que eu sou uma anta mesmo. Mas eu estou me afirmando assim. Né? Então a gente precisa cuidar e não se agredir. Tem um outro ponto que é muito importante: a alimentação. Eu entendo que a vida é corrida, que o tempo é curto, o meu ali ó, já está expirando, mas hoje eu vou ter que passar um pouquinho. O tempo é curto e a cozinha leva tempo. Então, o que acontece? Descasca-se muito pouco, mas se abre muita embalagem. Pensemos sobre isso. E aqui, aproveitando o gancho da alimentação, eu quero dizer uma coisa muito importante, que é até um comunicado. Água também mata a sede. Então, quando a gente olhar aquela garrafa PET colorida dentro da nossa geladeira, que nós possamos nos lembrar da quantidade de açúcar que tem lá. E lembrar que água não tem açúcar, não engorda. Todo diabético pode tomar, deve, e tomar bastante. Acho que isso é muito importante. Respeitar os nossos limites. Às vezes o nosso corpo nos dá sinais de cansaço. Está extenuado. Mas eu não acabei a tarefa de hoje. Eu preciso ir adiante. Eu preciso de um serão. Né? E às vezes aquele cansaço talvez seja já em consequência de alguma coisa que não vem bem e que vai só se agravando. Aprender a se posicionar
e aprender a dizer não. Defender a nossa ideia. Ah, mas a maioria não pensa como eu vou ficar quieto, eu vou deixar passar. Não. Não. Eu tenho a minha posição, a minha ideia. E é somando ideias diferentes que surgem grandes resoluções. Se posicionar e dizer não, porque Jesus disse que seu sim seja sim e que seu não seja não. Aquela história de que eu preciso agradar o grupo, eu preciso agradar a uns e outros, é agressão a nós mesmos. Portanto, saibamos dizer não, obrigado. Não carregar responsabilidades alheias. Isso a gente faz muito. A gente passa vergonha pelos outros. Mas se não fui eu que fiz, se não fui eu que disse, quem fez e quem disse é que tem que recolher, porque é seu e de mais ninguém. Sentimentos negativos. Não alimentemos sentimentos negativos, porque o sentimento negativo, ele tem um efeito cascata. Ele passa a fazer parte de nossa caminhada, de nossa vida, e ele vira hábito, que vira mania, que vira vício, que vira depressão, e que desemboca no suicídio. E o que é um suicídio? É a maior agressão que se possa fazer ao corpo que não é nosso. Que tem que ser devolvido, e vai ser devolvido como? Pensemos nisso. Aqui, muito importante. Procurar ajuda no primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem. Enquanto é tempo, enquanto é fácil, enquanto tem como reparar, como retroceder, como recomeçar. Fechar um ciclo para abrir um ciclo melhor. Eu falava lá dentro na sala de passes, e aqui quando eu falei em cuidar da alimentação, eu esqueci de mencionar cuidar com a automedicação. É bem importante também. Importante cuidar de nós como nós cuidamos das visitas. E cada um sabe quando vai receber visita, como que é, né? É a louça melhor, é a toalha melhor, é o copo melhor, é o cardápio melhor. Se a visita vai posar, então aquele quarto já está perfumado, banheiro arrumado, toalha nova. E daí? A visita vai embora? A toalha furada volta. Hoje estou sozinho, vou comer qualquer coisa, nem precisa botar a mesa. E daí? O nosso eu sente que não está sendo tratado de igual para igual. Precisamos nos lembrar que Deus, que é a perfeição, ama e tolera os imperfeitos, que somos nós. Deus, que é a perfeição, ama e tolera os imperfeitos. E nós, os imperfeitos, como agimos com as imperfeições do nosso companheiro do lado? Pensemos sobre isso. Muito importante comemorar os avanços. E a gente sempre diz que o ideal é que se olhe para frente, que se ande para frente, que se deixe o passado no passado, mas existem momentos em que vale uma pequena visita nos tempos que já foram
E os que têm um pouco mais de experiência, aqui tem uns que são muito novinhos, temos até adolescentes, mas tem uns que já são mais experientes um pouco, e que já tem uma caminhada um pouco maior. É importante, de vez em quando, dar uma olhada para trás, até para buscar alguma experiência, mas principalmente para apreciar o nosso progresso. Porque, como disse o Dr. Frederic, uns evoluem mais rápido, outros menos rápidos, outros estacionam, mas a gente sempre melhora em alguma coisa. Porque esse estacionar não é a encarnação inteira, são momentos. E daqui a um pouco a gente volta à marcha de novo. Então, olhar para trás e ser grato a nós mesmos, ao nosso esforço, ao nosso trabalho, e constatar o que fazíamos há 10, 20, 30, 50 anos atrás, e que já entendemos que não é correto, que tem coisa mais proveitosa e que tem coisa mais de acordo com os propósitos de Deus para conosco. Já ultrapassei muito o horário, vou ser penalizada por isso, mas eu ainda vou trazer versos que eu pensei da música de Gonzaguinha e que ilustra muito a nossa reflexão e que diz assim: viver é não ter vergonha de ser feliz, cantar a beleza de um eterno aprendiz. Mas e a vida? É maravilha ou sofrimento? É alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. A pergunta roda e a cabeça gira. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita? E é bonita. Que seja bonita a nossa vida, na medida em que nós fizermos, quisermos ou pudermos. E para isso, Jesus é a nossa luz. Muito obrigada. Que assim seja.